Esse é um vídeo do Tela-Tracker. Ele é legal. Salve telanautas, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Heitor Teixeira. Se você está chegando agora, deixe o seu like, ajuda a fortalecer o canal, já se inscreve e deixa ativadas as notificações para não perder nada do nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre o 6º episódio da 2ª temporada de Lower Decks e eles fizeram um trocadilho aí. O nome original é A Spy Among Us, que é um trocadilho entre o espião entre nós e o grandalhão entre nós, o espião grandalhão e imbecil entre nós. A partir desse momento, quero lembrar a todos que o vídeo conterá sim spoilers, então estejam avisados, sigam por sua conta e risco. São 3 historinhas. Tem lá a turminha dos Lower Deckers, os subalternos, fazendo aquele trabalho de peão sujo, indesejável e perigoso. A gente tem a Capitã Freeman na superfície do planeta dos Pakleds, tentando negociar a paz com eles, enquanto tem um deles que está a bordo da nave lá causando alguns problemas. A terceira historinha teria então o Boimler num clubinho de alferes ali, meio patotinha da turminha da autoajuda, quase como se fosse uma maçonaria dos camisas vermelhas tentando se ajudar a crescer nos ranks da frota. É claro que cada um desses segmentos de ideias merece ser analisado de forma separada, então vamos lá. Para Tandy, o Rutherford e a Mariner, acaba sobrando aí umas tarefas das temidas formas de se livrar dos acúmulos de coisas que os outros departamentos vão juntando, e é uma tarefa que é vista como sendo menor, muito chata, suja, perigosa e humilhante. E é claro que todas essas coisas que têm que ser descartadas ou pelo menos guardadas de forma apropriada fazem parte do tal show de exageros da série Lower Decks. Eu tenho certeza de que se essa ideia fosse ser explorada em uma das séries live action, eles muito provavelmente iriam adaptar todas as ideias que são jogadas aqui para fazer com que, primeiro, fossem muito menos coisas, muito menos objetos em situações muito mais fáceis de lidar. E que a repercussão dessas coisas seria muito menor, porque a gente viu ali alferes lidando com coisas que são perigosas num nível muito alto mesmo. Agora vamos pensar assim, pelo comentário que é feito, essa atividade é feita bem de tempos em tempos, provavelmente uma vez por ano, então me parece estranho que coisas dessa natureza fossem se acumulando e não fossem ser cuidadas pelos seus chefes de departamento de uma forma mais regular, fossem se acumulando nos cantos, até o ponto em que de repente um desavisado encostar nelas, deixar que elas escapassem e tal, causasse tanto problema. Me pareceu ser uma coisa que assim faz sentido na animação, mas que numa série live action que fosse mais séria eles não lidariam com a coisa dessa forma. É justamente aqui pelo fato disso aqui ser uma animação que a gente acaba entendendo que, como eles não têm tantas limitações orçamentárias, eles podem chutar o balde numa série de coisas, mas vale lembrar que às vezes menos é mais. E se você quiser fazer alguma coisa que seja mais fácil de acreditar, de engolir, de que aquilo faça parte, faça sentido para a história que você está contando, às vezes é interessante que você não chute tanto o balde, mas não é o que eles fazem aqui. A tarefa em si não me pareceu o seu tipo de coisa que seja interessante você deixar pessoas com um grau de proficiência tão baixa lidando com elas. É o tipo de coisa que tem lá seus acúmulos de detalhes e tudo mais que talvez pessoas que já manjam mais de suas áreas fossem mais indicadas. Eu não sei se eu vi isso aqui necessariamente como os melhores serviços para os Lower Deckers. Sem falar que me soa super estranho que esses alferes façam tantas coisas fora das suas áreas respectivas, das divisões às quais eles pertencem. A Tandy, por exemplo, sendo da enfermaria, dessa área médica, podia cuidar de coisas desagradáveis referentes àquilo lá. Coisas que tivessem a ver, de repente, com dejetos biológicos, cuidado para, de repente, catalogar coisas que tenham a ver com vírus e afins, mas ela vira e mexe, tá fazendo coisas que não são da área dela. Do mesmo jeito que o Rutherford, que é da engenharia, podia aí acabar cuidando de aspectos mais mecânicos, mais técnicos ou operacionais. A Mariner, que vem ali do setor do comando, de repente podia cuidar com coisas que tivessem a ver mais com burocracia, diplomacia ou, de repente, assuntos desagradáveis dos recursos humanos, coisas que tem a ver com o pessoal, de repente ali algum personagem que foi transferido para outra nave,
ou que faleceu, ou qualquer coisa do gênero, e você tem que ir buscar os pertences dessa pessoa, cuidar com carinho, com cuidado, com respeito, são coisas desagradáveis, mas não precisavam gerar esse grau de perigo para você de repente deixar cair um frasco ali e aquilo virar uma coisa que pode correr o casco da nave. Eu, com a minha ótica de tiozinho mais pentelho, já preferia seguir por esse caminho, deixar as coisas mais sérias, um pouco mais dentro de uma proposta que a gente consiga entender como sendo de fato uma tarefa de um personagem subalterno da Frota Estelar, que esteja cuidando ali das entranhas da nave com bastante coisa de peão. É óbvio que eles quiseram juntar esses personagens, colocar eles para fazerem coisas todo mundo junto, e não tem problema com isso. Eu só acho que foi um baita desperdício as coisas que você poderia ter desenvolvido de cada área, de mostrar as coisas que de repente não aparecem num episódio normalmente. E foi ali uma escolha que eles fizeram, né, de colocar todo mundo junto. Meio que tá tudo bem, mas eu não vi como sendo a coisa mais legal que podia ter acontecido no episódio. Em relação aos Packlets, como eu já disse em vídeos passados, é interessante ver eles desenvolvendo essa espécie como uma espécie de antagonistas e dando a eles mais relevância na tela. No entanto, escrever um roteiro que envolva os Packlets pode ser uma tarefa muito ingrata para um roteirista. Esperem aí. Tudo bem. Eu vim só para ajudar vocês. Eles têm que parecer cognitivamente prejudicados, só que essa burrice artificial ou aparente não pode diminuir o perigo que eles de fato causam, o grau de problema que eles vão ser para quem está interagindo com eles. Acham que não somos espertos? Acho que ainda estão precisando se desenvolver. É como se fosse uma piada que, ao ser recontada, perde a força porque você deixa de ter o elemento surpresa. Então essa espécie que de repente consegue conquistar, até por pena, né? Quem vê de fora acha que eles são mais frágeis e débeis e tudo mais, acaba se fragilizando, querendo ajudá-los, de repente acaba percebendo que eles são na verdade fortes e traiçoeiros. Mas não é o tipo de coisa que você cai uma segunda vez. Parece que os supostos defeitos foram cuidadosamente programados no computador da nave deles. Não sabia que os Packlets tinham essa tecnologia. E uma vez que você conheça essa verdade a respeito do como eles se comportam, esse fator pena vai deixar de ser um fator ali que vai servir a favor deles e você vai passar a esperar que eles ajam apenas de forma truculenta. Metade dos sistemas desta nave foram roubados dos Romulanos, Klingons, Jaradas, de qualquer um com quem eles tenham tido contato. É por isso então que quando aparece lá o tal espião dentro da Cerritos, a gente já olha com aquela cara de ele tá agindo de uma forma tão evidente, tão óbvia, que os roteiristas têm que estar tentando criar uma espécie de distração para me fazer acreditar que vai acontecer um determinado algo e eles vão levar a situação para ter um outro desenrolar num plot twist mais lá na frente. E a graça acaba ficando justamente por conta disso, porque como é que alguém tão imbecil consegue dar tanto trabalho? É possível que nenhuma outra série que fosse live action, que tivesse uma pegada mais séria, fosse se dar o trabalho de desenvolver essa espécie como personagem antagonista. Vocês são fortes. Nós somos fortes. Nós temos poder. Mas aqui, justamente pela proposta palhaçona de Lower Decks, eles parecem se encaixar muito bem. Às vezes tendem ao exagero, mas o que não tende nessa série, não é mesmo? E vale lembrar que a Capitã Freeman acaba dando uma bola dentro no episódio, pra variar. A historinha do Boiler foi pra mim então um misto de emoções, porque foi sim muito bacana ver ele tendo a oportunidade de se desenvolver enquanto personagem, principalmente estando ao lado de outros personagens da mesma divisão que ele. Esse é um personagem inseguro, imaturo, que normalmente parece um bobalhão, mas isso tá colocado no DNA do personagem. Nessa série que tem essa síndrome tão forte de reset, que sempre você meio que vai deixar de evoluir o tanto que você poderia para ficar um crescimento mais ou menos morno ali, o que já foi dito pelo próprio criador, o Mike McMahon, que eles vão querer desenvolver mais aos poucos, sem acelerar nada. A gente vê que mesmo os outros personagens que estão interagindo com ele serem personagens que já evoluíram um pouco mais, se deram ao trabalho de crescer nesse quesito, de conseguir mais confiança, confiam mais na forma como eles se comportam, talvez passando até uma imagem mais austera para os outros, tentando trabalhar essa coisa da liderança. No final é ele mesmo quem acaba dando uma lição para os caras,
mesmo que a princípio eles não tivessem lá tão preparados para receber essas informações de braços abertos assim. É o tal papo do ter o coração no lugar certo. E aí você vê que mesmo ele sendo lá um tremendo um bobão, quando a amiga dele está de fato numa situação onde ela está passando por apuros, ele coloca os medos de lado e vai lá enfrentar a situação da melhor forma como ele consegue, tentando fazer o que ele acha certo naquele momento, deixando qualquer possibilidade de se sentir humilhado de lado, porque isso não é o importante é o bem-estar da amiga, e isso se coloca como algo de verdadeira liderança, algo que inclusive depois acaba sendo elogiado pelo comandante Hanson. E foi justamente esse comportamento mais arrogante dessa turminha que a princípio parecia que ia ser legalzinha com ele ali e tal, apesar de ter esse negócio de tentar se descolar de outros grupos, meio que para todos se fortalecerem no caminho para o comando, me pareceu uma coisa que já tá ficando cansativa. Eles parece que estão fazendo questão aí de involuir certos personagens e comportamentos humanos, ou de repente até de não humanos, meramente personagens que são ali oficiais da frota estelar, que o próprio Gene Roddenberry tinha já estabelecido a tal regra de que eles não deveriam ter problemas interpessoais entre si, todo conflito deveria ser externo, vindo por alguma espécie convidada da semana que fosse aparecer, porque é como se lá pelo século 23, 24 eles já tivessem tido tempo de resolver essas picuinhas menores, essas besteirinhas, e ficar apenas com a evolução pessoal de você trabalhar com a sintonia fina das coisas, deixando todas essas besteiras de inveja, ganância e tudo mais de lado. Eu acho que Lower Decks tem trabalhado muito para esse lado, de pegar certos personagens que parecem extremamente corruptos, invejosos, gananciosos e que estão prontinhos ali para mentir, para cobrir as caquinhas que fazem, os problemas que deixam espalhados, o que me parece algo que tá bem fora do que eu esperaria de um personagem da Frota Estelar e tal. Lembra muito um comentário social aí sobre algo que está acontecendo nos tempos modernos, mas apesar de as histórias no fim das contas serem sobre os tempos atuais, nós estamos vendo personagens que deveriam trazer pra gente um pouquinho daquela visão utópica, não é mesmo? Eu vou deixar a dica para vocês conhecerem o site Sci-Fi do Brasil, sempre com atualizações de notícias sobre o mundo da cultura pop, da ficção e da fantasia, que é parceiro de conteúdo aqui do canal. E como eu não tenho um capacete grande o suficiente para dizer se o episódio foi bom ou ruim, eu vou apenas dizer para vocês que foi divertidinho, mas que me deixou com algumas ressalvas, como vocês puderam ver aí. Agora vai lá nos comentários e me diz o que vocês acharam, eu tô curioso para saber. Também fico aguardando por sugestões, comentários em geral, críticas e elogios para ajudar o canal a crescer. E vou lembrar vocês também de que no sábado, dia 25 de setembro, tem mais uma live aqui do canal com outro encontro do Clube do Episódio de Star Trek. Quer saber mais? Eu vou deixar informações em um link explicativo nas descrições do vídeo e também no comentário fixado. É uma atividade muito bacana que fica muito melhor com a sua participação. Então é isso, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui, vou deixar aí na tela de vocês 2 sugestões de vídeo para vocês continuarem acompanhando. Um forte abraço, galera, e até mais. Gostamos de ser espertos.